Começando o segundo episódio do nosso podcast Casa Inteligente, e hoje especial. Episódio realmente... na verdade, eu achei que a gente ia receber uma celebridade igual o nosso convidado de hoje, aí pelo 30º episódio. É uma felicidade muito grande receber aqui hoje o meu amigo Tony Ventura, o maior especialista em novas tecnologias, palestrante de inteligência artificial, robótica, enfim, uma celebridade no assunto. Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Tá? Enriquecer aí com todo o seu conhecimento. E a gente vai ter aqui uma noite bem legal, com muitas novidades, um bate-papo bem descontraído com o Tony. Tony, você tem aí um canal, Descubra uma Tecnologia por Dia, e você está muito atualizado, antenado, viaja o mundo inteiro e conhece aí todas as tendências tecnológicas do mundo, enfim. Eu vi você, eu falei, poxa, olha lá, você, eu não sei, né, mas enfim, você com o Alok, aquele robô, aquele cachorrinho do Alok, foi ideia do Tony, foi ele que foi lá, enfim, presentear o Alok com aquele animal de estimação. Inclusive, até falei no primeiro episódio aqui, que até dei uma dica, que aqui na Série X a gente vai ter um cachorro, um animal de estimação nesse estilo aí. Tá bom. Então... A gente está falando direto com a fonte, né? Direto com o representante aqui da Unitree. Unitree vai se transformar em uma das maiores empresas do mundo. A gente estava batendo papo aqui antes sobre isso e daqui a pouquinho ele vai falar um pouco mais. São grandes parceiros meus, a Unitree. Gosto muito deles, acompanho eles há muito tempo já e estou junto deles aí. Ô Tony, para os ouvintes que podem aí não estar familiarizados com o seu trabalho, poderia nos contar um pouquinho mais sobre você, sobre o teu trabalho, enfim, sobre a tua agenda aí em 2024, sobre o teu canal, o que te inspirou a criar? Enfim, fala um pouquinho aí de você para o nosso ouvinte. Muita coisa para a gente falar. Boa noite, um prazer estar aqui. Boa noite. Casa linda aqui, hein? Impressionante o lugar do podcast. Parabéns, decoração impecável, adorei. Muita tecnologia aqui também. E aí eu falo um pouquinho de mim. Eu sou um caçador de tecnologia, Tech Hunter. Foi como eu me denominei desde 2016. Porque eu fico buscando tecnologias na internet, no mundo, viajando no mundo. Sempre que eu vou para qualquer lugar viajar, eu sempre busco, pergunto para as pessoas onde tem um canal de empreendedorismo, onde tem um grupo de empreendedorismo, um prédio com empreendedores, com startups, com tecnologias que eu quero ir conhecer. Eu sempre busco empreendedores e tecnologias. E aí eu testo, tudo que eu acho eu testo. A Unitree eu conheci assim, vários parceiros meus como a Unitree eu conheci também, buscando tecnologias e eventos de tecnologia. E aí eu vou testando. O que tem de melhor, eu trago para o Brasil para mostrar para as pessoas, nas empresas, em palestras minhas, em workshops. E, obviamente, colocando pitadas de criatividade. Porque a tecnologia por si só não é o fim, é o meio. Mas você colocar a sua ideia, a sua criatividade no meio da tecnologia ali para resolver problemas de outras pessoas, que é o grande segredo. E aí eu faço isso. Busco tecnologias como caçador de tecnologia, testo as melhores, indico para quem precisa soluções de tecnologia com o que eu conheço. Incrivelmente falando, as pessoas não estão atualizadas tecnologicamente, sabia disso? As pessoas não sabem o que existe de tecnologia. Por mais óbvio que pareça, você vai falar com alguém, um presidente de uma grande empresa, para uma pessoa até ligada em tecnologia, você conhece o drone que faz isso? Você conhece a ferramenta que manda e-mail, tem uma ferramenta que manda e-mails. Você está se referindo a CEO de empresa, né? CEO de empresa, área de tecnologia de empresa, pessoas até que entendem de tecnologia. Tem uma ferramenta que foi criada há pouco tempo de inteligência artificial, que você tem uma lista de 20 mil e-mails para mandar, por exemplo, uma lista sua, ela automaticamente pega as 20 mil pessoas do e-mail e procura na internet inteira informações para personalizar cada e-mail com a mesma mensagem. Então ela manda a mesma mensagem, só com o mesmo contexto, só que de forma personalizada. Ela vê no LinkedIn que ele postou um negócio, vê na outra rede social que ele postou e tal. E aí vai misturando, dando uma mensagem mais personalizada. Eu não conhecia e tudo mais. Então, cara, eu fico o dia inteiro pesquisando tecnologias e ferramentas na internet, no mundo, e trazendo o que tem de melhor para as pessoas. Então, esse é o Tony Ventura. É o que eu sempre falo aqui, Tony. Apesar da tecnologia ser algo muito discutido hoje em dia, né, e tudo, muito disseminado, nós temos várias empresas de tecnologia voltadas para essa área.
mas ainda é muito difícil encontrar informações confiáveis, né? Assim, de forma comercial mesmo. A gente encontra informações muito técnicas, às vezes, se você for pesquisar, aí com os integradores, com os programadores, mas em uma linguagem mais comercial ainda é muito difícil de encontrar. Exatamente. E aí você falando da sua agenda, eu vi, né? Você postou esses dias a sua agenda aí pelo mundo, falou assim, quem quer ir comigo? Quase que eu já fui lá, falei, eu quero. Pode ir, está convidada. Eu tenho um lema, uma frase minha que eu coloco, Tony Ventura, tecnologia do jeito que você entende. Porque eu tô cansado, já há muito tempo, cansado de ouvir pessoas acima do palco falando, explicando tecnologia de termos técnicos, por vaidade às vezes. E ninguém entende o que a pessoa está falando. E o pior, a pessoa finge que entende para não passar vergonha ali. Né? Então eu sou uma pessoa que eu tento simplificar o mundo da tecnologia para grandes empresários, para empresas, para colaboradores, para todas as pessoas possíveis. Eu simplifico, falo de uma forma que você entende. Em segundos, você consegue entender termos como o que é inteligência artificial. Se você for no Google agora, tanto artigos em inglês ou português, você vai ler 2, 3 páginas e você não vai saber como colocar em prática, não vai saber o que é. Você vai achar que entendeu, mas não vai servir de nada aquilo. É muita linguagem técnica. Transformação digital, que é um termo que todo mundo fala. Eu criei um conceito de transformação digital simples, se tiver tempo, você me pergunta que eu falo para vocês. Você lê na internet um monte de blá, 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 você não consegue entender exatamente como colocar em prática isso. Então as pessoas precisam entender que o óbvio tem que ser dito e o simples tem que ser criado também, porque senão a comunicação não fica linear. Exatamente. E a gente precisa de uma comunicação linear no mundo para que a tecnologia consiga ascender. E é uma vantagem para todo mundo, né? Tanto para os empresários, quanto para essa galera aí que é integrador. Então, assim, eu sinto que meio que a galera quer monopolizar ali aquele conhecimento e é algo que não vai ter como, não vai ter como. Né? E aí você falou que se a gente tiver um tempo, você pode explicar por mim, já pode explicar agora, concorda, Cláudio? E isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje, que nós temos aí tanta coisa surgindo no mundo da tecnologia e tanta informação aberta, e que realmente as pessoas, o usuário, eles têm essa dúvida, essa preocupação de o que realmente tem qualidade, o que realmente vai servir para mim, eu vou utilizar aquilo no meu dia a dia, vai me ajudar de certa forma. E na CLX, aí falando um pouco da automação residencial, a gente vivencia isso diariamente. Então, é muito bacana esse teu canal, essa tua forma de passar a mensagem, de apresentar a inovação de uma forma fácil de ser entendida e mostrar a qualidade, a robustez. Né? Então, assim, produtos, novidades no âmbito da tecnologia de qualidade e de uma forma fácil de ser entendida. Isso é fantástico. E eu não sei se vocês já viram aí, tem muito site na internet que coloca gadgets, ferramentas como banco de dados. As principais ferramentas de inteligência artificial, as principais tecnologias disso. Então, eu criei uma plataforma recentemente chamada melhorferramenta.com que eu mostro não só ferramentas incríveis de inteligência artificial, como as que eu indico e o que as pessoas indicam por voto popular. Então eu faço uma curadoria que ninguém faz de ferramentas e tecnologias. Eu acho que talvez isso resolva o problema um pouco de ter muita ferramenta, né, e ter muita coisa jogada, mas ninguém fazer uma curadoria real do que é bom e do que não é. Exato. E aí você trazendo essa tecnologia para dentro de casa, né? Como que você enxerga aí a inteligência artificial nas casas modernas, aí na automação residencial, e aí tem a questão de segurança, a questão ética, enfim. Os desafios, o desafio de realmente... A gente está falando aqui dos próximos 2 anos ou dos próximos 10 anos? Porque são cenários diferentes. Explica pra gente. O hoje, curto prazo, e como que você vê isso? O que acontece? Eu viajo o mundo todo dando palestra, no mundo todo. Eu estava fazendo em torno de 2 países por mês dando palestra. No Brasil, eu faço em torno bem mais palestras aqui sobre novas tecnologias. Recentemente na China, eu observei muita coisa, mas não só observei, como eu tive insights também ali. E conversei com muita gente também. E eu fiquei em alguns hotéis muito bons e alguns hotéis também não tão bons. Até para contrabalancear e entender o que estava acontecendo ali. Sabe o que eu descobri? Nos hotéis que não são muito caros, de até R$500 por dia na China, qualquer valor até R$500, tem muito robô. O robô,
com automação de inteligência artificial ou robô sem inteligência artificial, que você coloca comida, que o recepcionista coloca comida para levar até um quarto. Então o robô vai sozinho caminhando até o elevador, o robô tem um sensor que abre a porta do elevador, entra, já digita o andar que ele quer, sozinho o robô. Abre a porta, ele vai até a porta da pessoa, reconhece, bate na porta, a pessoa vai e pega a comida. E tem vários robôs para fazer várias coisas. E eu percebi que os robôs na China estão muito comuns hoje. Todo mundo que fica em hotel, ninguém se surpreende com robô. Só que são em hotéis baixo custo. E aí eu percebi que os robôs estão atendendo, na China, a classe mais baixa da população. Classe média baixa. Os hotéis mais caros não usam robôs. As pessoas mais ricas, as pessoas mais ricas querem ser atendidas por seres humanos. Olha só. Só que o que acontece no Brasil? O famoso atendimento humanizado, né? Eles querem um sorriso, querem o ser humano atender, eles não querem robô. O robô já está tão comum, né? Exato. E é um custo bem acessível que você encontra mais nos hotéis. Exatamente. Né? O que é abundante, o que a gente faz com abundante? A gente descarta. O que é raro e escasso, a gente quer e paga mais. E aí, o que acontece no Brasil? No Brasil é novidade. E por ser novidade, tem um valor agregado muito alto. É mais caro o robô, os hotéis mais de luxo, tem um robô, atrai muita gente, todo mundo tirando foto e tal. Então aqui está ao contrário. Por isso que eu perguntei, nos próximos 2 anos ou nos próximos 10? Porque nos próximos 2, 3 anos, a automação residencial, inteligência artificial em casa, vai ser algo incrível. Vai ter muito valor agregado, a margem de lucro vai ser muito alta e muita gente vai querer. Agora, daqui a 10 anos, na minha opinião, vai estar com a galera mais classe média baixa, atendendo porque vai ser barato, porque é abundante, e também o serviço do robô é barato. Você não precisa contratar uma pessoa para trabalhar na sua casa, pagando muito mais caro para fazer algo, às vezes, mais devagar ou errando mais, de certa forma. Com os direitos, né? Com toda a parte da lei e tal. Exato. Então, eu tive esse insight lá, né? Então, eu acho que a inteligência artificial e a automação vão ter seus anos áureos, mas vai decair em um determinado momento no Brasil. As dorameiras de plantão aí, né? Eu estava assistindo alguns doramas e algumas das séries e filmes chineses e tudo, quando retratam tempos de 1990, início dos anos 2000 ali, já tinham muitas máquinas, né? Tudo era bem automático, assim. Não tinha realmente muitas pessoas ali, aquelas pessoas nos supermercados, era tudo por máquina, você ia lá, você pagava, você retirava. Então, lá na China, isso já começou há muito tempo. Exatamente. Coisas que talvez a gente nem vai passar por aqui. Porque a gente já vai pegar uma fase tão avançada que a gente já vai, sei lá, de um freezer onde você escolhe o seu picolé e paga automático lá, direto para um humanoide, direto para um cão guarda ali, você sabe robô. Que eu morei na China em 2009. E eu quase fui atropelado quando morei na China em 2009. 2009 foram 13 anos atrás, né? 15 anos atrás. Quase fui atropelado lá. Sabe por quê? Porque nenhum carro fazia barulho na China. Porque era tudo elétrico. Em 2009. Só, gente. Olha só. É o que está começando a acontecer no Brasil hoje. Você não ouve barulho de carro. Eu estava acostumado no Brasil, buzina, motor de carro. Então, quando eu ouvi o barulho, eu olhava para o lado. Né? Agora, na China, não. Tudo em silêncio. Não fazia barulho de nada. E quanto tempo você acha que vai chegar no Brasil aí esses assistentes robóticos e, enfim, assistentes de serviços domésticos para estar realmente de forma mais acessível? Porque para a gente no Brasil isso ainda é algo muito distante, né? Mas nós sabemos que é uma realidade. Vai depender, no momento que a gente está vivendo hoje, essa pergunta depende da demanda. E para ter demanda, você precisa de pessoas que influenciam outras, falando e mostrando. E a legislação? Porque também tem toda uma legislação em volta desse assunto. Então, como abordar isso de forma responsável. Existe uma iniciativa ética para isso no mundo. Legislação, hoje, março, a gente está em abril, né? Abril de 2024, ainda está sendo debatida no Brasil. Não existe legislação ainda no Brasil para inteligência artificial como um todo. E a gente não está falando só de inteligência artificial, a gente está falando de automação, de robôs, às vezes que nem tem inteligência artificial, são programados. A gente está falando de coisas mais gerais. Mas na inteligência artificial, existe uma comissão no Senado que eu estou participando presencialmente, não na banca, né, mas estou participando, eu fui convidado para assistir e fazer perguntas e tudo mais, lá no Senado, e eles estão debatendo, trouxe uma pessoa da União Europeia que já está à frente da legislação de inteligência artificial também, para estar na banca ali,
E a gente está debatendo sobre o assunto. Inteligência artificial, que leis que a gente pode colocar, como que a gente pode diminuir o mal que a inteligência artificial pode fazer, baseado em algumas pessoas que vão usar para o mal. Né? Porque é muito forte a inteligência artificial, e é claro que ela faz muito bem também. A inteligência artificial enfim, 80% de bem, 20% de mal, se for o caso, mas vai depender da responsabilidade de cada pessoa. Mas eu comparo muito a inteligência artificial com os carros. Tá? Você lembra quando... Não se lembra, né? Mas assim, imagina quando os carros foram criados. Não tinha estrada, não tinha sinal de trânsito, as pessoas atravessavam em qualquer lugar, os carros andavam em qualquer lugar, imagino. Teve que ter muito tempo e muita demanda de mercado, muita gente comprando carro para o governo entender, as pessoas entenderem que tinha que ser criado leis ali. Eu acredito que se você tivesse vontade e tivesse uma cabeça meio, né, não normal, naquela época o cara podia passar por cima de alguém e não ia acontecer nada. Né? Na época que foi criado o carro. Não tinha legislação. Não tinha. Falava, né? Então, foi aos poucos que foram criadas legislações. A inteligência artificial é tão forte ou mais forte proporcionalmente do que a invenção do carro, o momento que o carro foi criado. A inteligência artificial ela é de uma proporção imensa no mundo. Né? E é tão importante ou mais do que da época dos carros. E exige realmente um controle, uma fiscalização, uma normatização, justamente por tudo que representa a inteligência artificial. Então, precisa é muito difícil falar sobre isso, porque existem diversas opiniões a respeito, tem que ser mais refletido sobre... Na verdade, precisa de mais tempo para entender... Para debater o assunto, para entender o que a inteligência artificial realmente pode fazer na mão de algumas pessoas. A gente precisa de mais tempo. Mas com a nossa imaginação, o que já aconteceu também com a inteligência artificial de forma muito básica, porque está muito no começo ainda, a gente pode já pensar em algumas leis, alguns direcionamentos de pessoas do governo para que seja melhor trabalhado. Você imagina os clones de voz e clones de imagem que a inteligência artificial pode fazer hoje, junto com as eleições que estão vindo aí, outras coisas mais. Esses dias eu vi um muito louco. É porque, assim, eu acho que a galera ainda não aprendeu a usar para deixar muito perfeito. Você viu essa semana as piscinas aí nas palavras? Eu vi muito louco um do Whindersson Nunes falando de um jogo. Então. Só que aí você percebe o movimento dos olhos, não sei o quê. Dá pra ver que é inteligência artificial. Mas vamos lá, dá pra ver mais ou menos. Primeiro, você pode refinar isso. Se você souber como usar, você refina isso. Eu acho que a galera... Você paga $5 por mês e você tem acesso a essa ferramenta. Muito influenciador falando dessa ferramenta, muito mais gente vai saber usar. Tem gente que vai usar pro mal, tem gente que vai usar pro bem. E o principal... Tudo bem que você sabe que a inteligência artificial, você sabe e eu sei. Mas imagina a tiazinha, a senhora de 60 anos, que é influenciadora do prédio dela, que influencia as outras vizinhas dela, em quem ela vai votar, o que fazer, que o ator ou o influenciador é bom ou ruim, pro neto não assistir o Whindersson Nunes ou não assistir outra pessoa no YouTube porque ele falou isso ou aquilo. Imagina a bagunça que vai ser no mundo inteiro. Os pequenos influenciadores locais falando, olha... Não dá, olha o que o cara falou. O Whindersson Nunes está falando de um jogo, eu apostei tudo, perdi. Falando de inteligência artificial, quais são os usos mais inovadores que você tem acompanhado da inteligência artificial e como essas aplicações têm impactado setores como saúde? Eu vi no seu canal que você abordou o tema da inteligência artificial na saúde e isso é muito interessante, muito importante e, enfim, um benefício muito grande se usado de forma correta. E assim como no entretenimento, né? Então, o que você acompanha aí de... Para responder essa pergunta, eu quero explicar rapidamente o que é inteligência artificial para quem está assistindo aí, e também dizer que a casa inteligente, que eu quero falar sobre isso daqui a pouco, estou montando uma casa inteligente, né? Eu morei dentro de uma reforma por quase um ano. Foi assim que a gente se conheceu, né? Foi assim que a gente se conheceu. Eu pesquiso, eu vou atrás dos melhores para conversar, para entender, para perguntar. Achei o Schuller também para a gente conversar e outras pessoas mais são muito boas no que fazem. E eu morei dentro da minha reforma, olhando cada detalhe do que eu queria fazer para colocar automação na minha casa, no meu apartamento, criando coisas novas que ninguém pensou ainda. É o que a gente fala, a importância do planejamento, do projeto que você fez pessoalmente. Eu criei um ping-pong de teto, com luz de LED. Incrível, assim, muito bacana. Mas tem muita coisa bacana lá. E eu coloquei, pra você ter uma ideia, eu coloquei uma fechadura eletrônica de cada marca em cada porta. Porque eu adoro testar, eu adoro ver qual que é melhor, e falar para as pessoas qual que é melhor.
Mas vamos lá, o que é inteligência artificial? Basicamente, eu tenho essa caneca aqui, por exemplo. Vamos supor que essa mesa é um grande sensor. É uma mesa que tem um sensor que entende onde a caneca está. Todo dia que eu acordo, a caneca está aqui. Eu pego essa caneca e coloco aqui, ó. Aí eu vou dormir. No outro dia que eu acordo, a caneca automaticamente está aqui. Eu pego com a minha mão e coloco aqui, porque eu quero que a caneca fique nesse ponto. No outro dia, eu acordo de novo, a caneca automaticamente, como mágica, está aqui. Pego a caneca e coloco aqui. Esse sensor da mesa está entendendo que um ser humano, no caso sou eu, porque eu moro sozinho na minha casa, por exemplo, um ser humano todo dia pega a caneca onde o computador colocou e coloca em outro lugar. Então o computador fala, olha, 10 dias se passaram, as 10 vezes o Tony pegou a caneca e colocou em outro lugar. O que eu entendo? Que 100% das vezes que a caneca amanheceu ali, ele colocou aqui. Então o Tony, ele prefere que a caneca fique nessa posição. Eu, computador do Tony, inteligência artificial do Tony, não quero que o Tony tenha esforço. Então eu sozinho, vou usar meu braço robótico, qualquer outra coisa assim que eu montar, vou pegar essa caneca antes do Tony acordar e colocar nessa posição. Só que aí, eu falo, legal, todo dia a caneca está aqui, a inteligência artificial já me ajudou nesse trabalho. Só que aí, todo dia eu começo a acordar e mudo. Em vez dessa posição, eu quero colocar agora a caneca aqui, perto do microfone aqui. Todo dia. Então, de 100% das vezes que a caneca estava aqui, agora são 90% das vezes. Certo? No outro dia eu acordo, 80% das vezes a caneca está aqui. Está lá. No outro dia eu acordo, a caneca está aqui de novo. Passo para cá, 70% das vezes. O computador vai registrando isso. Quando eu acordo e baixa de 50% das vezes que a caneca deveria estar aqui e agora está aqui, acontece o machine learning. A máquina aprende. Fala, olha, mais de 50% das vezes a caneca agora o Tony está colocando aqui. Então eu estou entendendo que ele prefere que a caneca esteja aqui. Então a máquina aprende e começa a colocar sozinha a minha caneca em outra posição. Isso é inteligência artificial. A inteligência artificial é o computador sugerindo ou tomando uma decisão por você baseada em dados de diferentes fontes. O sensor da mesa capta os dados de onde eu gosto da caneca e faz por mim o esforço. E você usa isso para tudo no mundo. Como é que é um sorriso de inteligência artificial? Ele pega na internet ou no mundo todos os sorrisos que as pessoas denominam como sorriso. Esse músculo é mais para cima, esse aqui é mais para baixo, esse aqui é mais para o lado, esse aqui é mais para o lado. E o computador, ele pega uma média disso e cria um sorriso para você. É só isso. Inteligência artificial, nada demais. Você pode aplicar isso para tudo. Você vê o chat GPT? Uhum. Então, se você souber usar, se você construir ali um roteiro, se você explicar, se você escrever, ele te dá um resultado fantástico. A maioria das pessoas não sabem usar. As pessoas chegam e falam, o que é isso? As pessoas estão com preguiça de usar até o chat GPT. Geral tá com preguiça de explicar, porque às vezes eu mesmo vou falar assim, não, cria uma legenda para mim. Aí eu fico, mas vou ter que explicar para ele como que eu quero a legenda, quem eu quero impactar, não sei o quê. Aí às vezes dá uma preguicinha e as pessoas não usam a ferramenta da forma que ela pode ser usada. Você sabe que tem funcionalidades incríveis como no chat GPT e em outros lugares que as pessoas não conhecem. Não é nem que a preguiça, tem preguiça também. Eu vi casos de diagnósticos que o chat GPT descobriu qual era a doença. Diagnóstico, porque é padrão. Né? O padrão. As pessoas, todo mundo que sente isso aqui, normalmente tem essa pinta vermelha na testa. Então, o chat GPT é o padrão. Todo mundo que sente isso tem essa pinta vermelha, tem essa doença. Aí você fala, olha, eu tô sentindo isso aqui e tô com um negócio no rosto. Sai a foto do seu celular com um negócio no rosto. Fala, provavelmente ele tá com essa doença aqui. É só seguir um padrão. É bem simples, só que a gente, ser humano, esquece, às vezes, desses detalhes para criar um padrão. O computador não esquece. O chat GPT tem um negócio muito legal que pouca gente conhece, que é muito simples. Você pega seu celular, você pode baixar o chat GPT do seu celular de graça, é muito simples, e aí lá, do lado do canto de escrever, tem um ícone para você apertar e subir um arquivo do seu celular. Então, quando você vai fazer um contrato com alguém, você sobe o arquivo ali, aperta um botãozinho, e procura um arquivo no seu celular e sobe o arquivo de um contrato. E aí você fala, ChatGPT, me fala os pontos fortes e os pontos fracos desse contrato. A ChatGPT lê o contrato, fala ponto forte, ponto fraco, arruma isso, arruma isso, arruma isso. Caramba, que louco. Os advogados não gostaram. Eu não sabia. De graça, simples, direto no seu celular. Incrível, ele faz a análise do documento, exatamente, do arquivo. Baseado em quê? Baseado em outros contatos parecidos que estão na internet. Eu sempre falo para as pessoas, se eu perguntar para o ChatGPT onde fica o Brasil, ele vai falar na América do Sul. Agora, se todo mundo começar a escrever na internet que o Brasil fica no Japão, se mais 50% das pessoas falar isso, o ChatGPT vai falar que o Brasil fica no Japão, ponto final. É isso que é inteligência artificial. Qual que é a diferença de inteligência artificial e do Google? O Google, o ser humano escreve o conteúdo.
Então, existem as falhas, porque o ser humano é individual. Os sites do Google mais clicados por você e por outras pessoas vão para o topo, porque o Google entende que é mais relevante. Se meu site está em 10º lugar no Google, você coloca lá uma palavra-chave, palestrantes de vendas, por exemplo, coloca meu site em 10º lugar. A pessoa pula todos os sites e clica no seu primeiro lá em 10º lugar, o Google vai entendendo que eu sou mais importante que os outros 9 que estão acima de mim e devagarinho vai me colocando no topo. Beleza? E o conteúdo do meu site é escrito por um ser humano, por mim ou por outra pessoa. A inteligência artificial, ela pega uma média do conteúdo escrito pelo ser humano na internet e te dá uma resposta baseada em média. Essa é a diferença. Google é individual, conteúdo individual. Inteligência artificial é conteúdo coletivo. Poxa, muito legal. Entendeu o que é tecnologia da forma simples? Tony, uma pergunta direta e ninguém melhor do que você para afirmar isso. Nós podemos esperar, então, que a inteligência artificial desempenhe um papel ainda maior na descoberta de medicamentos e tratamentos de doenças no futuro? Sim, com certeza. Já está acontecendo. O que a gente precisa fazer agora é ter mais intimidade com a inteligência artificial e com a tecnologia para o ser humano decidir qual estratégia usar quando colocar o poder da inteligência artificial ao público. Mas tem muita coisa que já está no mercado, não, já está nas empresas, só que não estão soltas ainda. Ferramentas como o ChatGPT, o próprio ChatGPT já existia há um bom tempo, só que para programadores. O programador conseguia pegar a API, né, conseguia pegar uma partezinha do código do ChatGPT e usar na ferramenta dele. Eu mostrei uma ferramenta que fazia o que 80% das pessoas fazem no ChatGPT, que é escrever e-mails, escrever textos, escrever artigos ou melhorar esses e-mails. Eu mostrei uma ferramenta 1 ano antes do ChatGPT existir. Tá? Eu tenho um vídeo disso. É chamado Content Bot, o nome da ferramenta. Eu mostrei 1 ano antes do ChatGPT existir. Fala, olha, ele escreve textos por você. Coloca aqui, eu quero um texto de transformação digital que faça isso. Ele começa a escrever na sua frente. Ele usava, entre aspas, o ChatGPT que não existia ainda, da empresa, como um API, entre aspas, né? Como uma ligação, só que em uma outra ferramenta. Então, já, sim, dá para você... A inteligência artificial vai ajudar em muito nos próximos 5 anos e 10 anos, só que dependendo da estratégia do ser humano que está por trás. É o ser humano que vai definir como a inteligência artificial vai ajudar e quando, né? Inclusive, você acredita que vai ajudar a enfrentar desafios globais como mudanças climáticas, desigualdade social? A gente é acostumado a ver nos filmes a inteligência artificial como um vilão, né? Que vai dominar o mundo e vai tomar o lugar dos seres humanos. Pode ser também, viu? Mas olha só. Depende do uso, né? Eu sou assim, eu vou fugir aqui do... Você se lembra, por exemplo, quando da caneca? Uhum. Tudo no mundo é padrão. Tudo no mundo existe um padrão. Só que às vezes a gente não descobriu ainda. Mas se existe um ciclo, existe um padrão. Então, o padrão da doença, né? Como que é o padrão da doença? Normalmente funciona da mesma forma aquela doença, né? Ela começa de uma forma, você tem os sintomas, no meio tem outra forma, você tem os sintomas, e depois acaba de uma forma. Se você dá esse remédio, acontece isso, dá aquele outro remédio, acontece isso, existe padrão. Ninguém melhor que uma máquina para descobrir o padrão das coisas. Então, o ser humano muitas vezes não consegue ver com os olhos. Não, mas aí se a máquina for reproduzir os nossos padrões... E ainda mais uma máquina com inteligência artificial. Exatamente. Porque aí ser humano é guerra... É o ser humano que vai decidir se a máquina vai reproduzir os nossos padrões ou não. E quando vai. A estratégia vem da gente. E aí que vem a coisa boa e aí que vem a preocupação também. Mas você acha que isso está mais na mão das lideranças ou na mão de todo mundo, em um contexto geral, assim? Está na mão de quem sabe programar. Tá na mão... desculpa. Tá na mão de quem sabe programar e tem boas ideias, é criativo. Que é uma junção muito rara hoje em dia. Então. Mas criativos que sabem programar. Né? Ou que consegue ter um programador ali do lado. É muito rara essa junção do criativo com o programador da mesma pessoa. Mas se você encontra e ele tem um direcionamento ruim, ele vai criar algo que todo mundo vai usar com direcionamento ruim, sem as pessoas saberem. Se ele tiver um direcionamento bom, ele vai criar algo que todo mundo vai usar com direcionamento bom para alguma coisa. E ele vai ganhar milhões de dólares, bilhões de dólares em pouquíssimo tempo e vai desbancar a Microsoft, vai desbancar a Amazon. Você não viu o ChatGPT? Vai desbancar quem quer que seja com uma boa ideia e um bom direcionamento dela. Ou um mal, né? Então, essa aqui é a preocupação. Por um lado, e é lindo por outro, porque democratiza o conhecimento do mundo em pouco tempo. Certo? Então, você concorda que se pessoas que entendem de tecnologia, né, programadores criativos,
que estão em prol aí das mudanças climáticas, de resolver essa parte, então a gente consegue solucionar isso. Consegue solucionar, mas a que custo? Ele pode solucionar de uma forma que ele esteja captando dados para outra coisa, entendeu? Para uma coisa ruim, mas consegue solucionar. Eu acho que tudo, eu falo para as pessoas que tudo tem solução. Se você não descobrir solução ainda, é que você não conhece a tecnologia certa. No final das minhas palestras, eu não abro para perguntas, eu abro para problemas. Quem tem um problema aí, levanta a mão. Pode ser um problema com a esposa, com o marido, problema financeiro, problema na empresa, problema de processo, de automação, de casa inteligente, do que quer que seja. Fala o seu problema. Você ensina o cara a usar a inteligência artificial para resolver o problema dele. Mas não é só inteligência artificial, a tecnologia sem inteligência artificial também. Total. Em 60 segundos eu vou te passar 1, 2, 3 ferramentas que vão ou podem resolver seu problema. Eu faço isso. Não é pergunta. Levanta a mão, fazer pergunta. Levanta a mão, fala seu problema. Vou resolver agora ao vivo para você. É isso. Se a pessoa falar dinheiro, a gente vai conversar depois. Tem forma. Ô, Tony, tentando consolidar tudo isso, então, podemos afirmar que o desafio da humanidade, a preocupação que os governos precisam ter é o uso de toda essa tecnologia, que ela não pode ser limitada, pelo contrário, você acredita que ela precisa ser controlada e que precisa se dedicar mais tempo na discussão. Então, você pode afirmar que o uso de forma correta e para fins benéficos em todas as áreas da inteligência artificial é onde nós precisamos chegar. É o uso da robótica, da inteligência artificial, de todas essas tecnologias para solucionar problemas de saúde, problemas climáticos, enfim. E evitar que essas tecnologias sejam utilizadas para fins errados. Eu não sei se controlada é a palavra certa, tá? Eu não sou a favor nem contra do controle, eu sou a favor da gente conversar mais, debater mais, entender de forma conjunta, no mundo inteiro, como fazer para a gente diminuir os riscos e potenciais transtornos que a gente pode ter com inteligência artificial e com outras tecnologias, que está ficando algo absurdo. Mas eu acho que sim, a inteligência artificial vai ajudar muito mais do que não ajudar. E a gente tem muito potencial nos próximos anos para resolver diversos problemas que a gente nunca pôde resolver. Só dar um exemplo rápido, tem uma ferramenta no Canadá, um aplicativo chamado Anura. Ele pegou a base de 40 mil pacientes. O que é pegar uma base de dados? Basicamente, alguém escreveu no papel os sintomas de pessoas que estavam, por exemplo, com ataque do coração. O cara teve um ataque do coração. Quais foram os sintomas? Como é que eles se recuperaram? Quantos anos eles tinham? O que apareceu no rosto deles quando teve um ataque do coração? Fizeram isso com diversas doenças, 40 mil pacientes. E colocaram numa base no aplicativo. E falou assim, escaneie seu rosto. Você pode baixar o aplicativo e dar uma olhada, só que na parte de doença você tem que pagar. Escaneie seu rosto. Você escaneia por 30 segundos. A câmera do seu celular, ela pega micropigmentos que um ser humano não consegue ver e ele compara com 40 mil pacientes. Normalmente, os pacientes que tiveram diabetes, 3 meses antes, tinham um ponto pequenininho rosa na bochecha esquerda. Estou dando um exemplo, tá? Isso não existe. A palavra-chave, então, é padrão, né? E padrão. Então, a câmera vê esse ponto rosa, olha, provavelmente é muito parecido com o ponto rosa dos outros diabéticos. Provavelmente você vai ter diabetes daqui a 3 meses. Inteligência artificial. Pegou pessoas, padronizou o padrão ali e falou o que você ia ter no futuro, chamado análise preditiva baseada em inteligência artificial. O que é análise preditiva? É você pegar informações do passado, dados do passado, para você prever o futuro. É mais ou menos como um ser humano. Não sei se vocês têm namorado, esposa, marido. Casado. Então, seu marido. Você sabe como que ele é. Como que ele acorda quando ele vai sair final de semana, vai jogar o mesmo futebol no mesmo lugar. O presente de aniversário. O presente de aniversário é quase sempre o mesmo. É um padrão. Só que você, como ser humano, você esquece às vezes do padrão. A máquina nunca vai esquecer. Então, no futuro, a máquina vai chegar para você e falar, olha, aniversário do seu marido é tal dia, que você já sabe, é tal dia. Ele sempre te dá um presente da cor vermelha para você. Então, provavelmente ele gosta da cor vermelha. E quando ele vai nos restaurantes, ele senta na varanda e pede um drink da cor vermelha também. Tudo isso pelo celular, vai ter vários sensores em você, sem você querer, tá? E aí ele vai falar assim, olha, olha só, eu fiz já uma reserva para você num restaurante que provavelmente vocês vão gostar muito, baseado no que eu vi do seu marido. Já pedi 2 drinks vermelhos para vocês, já comprei uma roupa, a inteligência artificial falando para você, já comprei uma roupa no e-commerce e tal, também vermelha, pro seu marido, e reservei uma mesa na varanda para ele.
apareça lá 8h30 da noite. Pronto, a inteligência artificial vai fazer tudo para você, isso é muito bom. baseado em análise Inclusive, preditiva. eu vou indicar para ele, isso que eu acho que ele precisa mais do que eu. Você entende? Sabe? Assim, você consegue prever o seu marido, mas não tão bem quanto a máquina. E ela vai fazer tudo, ela vai prever e já vai fazer o que você precisa ser feito. Ela lembra de tudo, né? Não Lembra tem de limites tudo do que ela e faz. lembrar. Ah, mas é muito chato, sempre a mesma coisa. Não precisa ser mesmo. Você desativa a máquina, você aperta um botão e fala, não quero que a inteligência artificial faça isso por mim agora, eu quero fazer sozinho. Aí você faz. Inclusive, teve um meme que rolou, assim, Dia dos Namorados, Dia das Mães, esses dias, sobre inteligência artificial, que é assim, a mulher chega no celular do marido e fala, olha, quero ganhar joias de presente da loja tal, fulano de tal, não sei o quê, eu gosto de prata, gosto de ouro, gosto da pedra tal, e tal, e ficar falando no celular do marido, e aí quando ele vai mexer, tá lá, a sugestão das lojas para presente. Exatamente, boa. Todo canto que ele vai, tá lá. É isso aí, imaginei que fosse essa piada, não tinha visto, não, mas imaginei. É isso. Inteligência artificial, você precisa compartilhar dados. E olha que situação que a gente está. A gente teve, há uns anos atrás, aquele vazamento de dados lá do Facebook, na época, que todo mundo ficou sabendo. Se você perguntar hoje para uma pessoa leiga, né, para minha mãe, para minha avó, para qualquer pessoa assim, você compartilha seus dados aqui. Não, vou compartilhar não. Por quê? Não pode compartilhar. Não, é ruim compartilhar dados, não posso, não sei o que, não pode. Nunca vou passar meus dados para nenhuma empresa. E a pessoa nem sabe o que está falando. Até porque a gente chegou para os nossos pais, que eram acostumados a falar para todo mundo. Mãe, pelo amor de Deus, se alguém te ligasse, mandar mensagem pedindo para você, mandar qualquer coisa, não manda. Então, elas criaram essa trava. Não só elas, tem gente da nossa idade mais nova falando isso também. Tem gente mais nova falando isso também. Não vou compartilhar porque é ruim compartilhar, elas nem sabem por quê. Só que elas não entendem que se não compartilhar dados, a inteligência artificial não funciona. Porque não tem base para ela saber o que fazer. Então, meu marido, ele é anônimo nas redes sociais, que ele fala, não e aí vou te ficar falar, postando coisa. Tá se doido, você não compartilha seus dados, seu marido não compartilha, você vai voltar para os anos 90. Propaganda na televisão que você não quer ver. Também que eu compartilho demais, eu compartilho por mim por aí. Ô, Tony, eu vejo particularmente com uma preocupação, você comentou o que, para mim, é fator preponderante para a gente ter um uso adequado de toda essa tecnologia, que é a conversa mundial entre os países, o compartilhamento, o estudo e o compartilhamento aí de informações e de avanços entre os países. E nós estamos vivendo aí momentos de guerra entre países. Então, realmente, se não tiver essa conversa para um fim, para uma finalidade benéfica do uso da inteligência artificial, nós vamos aí ter a inteligência artificial sendo utilizada, né, para produzir guerras. Né? Então, isso é muito sério. Realmente, eu vejo com preocupação esse avanço, porque eu não vejo esse trabalho em conjunto de forma benéfica, né? De forma aberta e com uma finalidade única em termos globais. E o que você tem aí a dizer a respeito desse desafio, né, que é o trabalho em conjunto de todos os países com o uso da inteligência artificial? Bem, essa sua resposta ela vai ser compartilhada para o país inteiro, tá? Então, eu quero que você compartilhe comigo essa preocupação, né, de realmente ter essa... Vou dar um exemplo. Você falou como é que o que eu sinto em relação a diversos países se comunicarem em prol de algo. Né? Você sinalizou a ser contra o controle, sinalizou. E eu concordo com você. Eu também acredito que esse controle ele tem que ser realmente em conjunto, né? Em conjunto, porque tem muito mais possibilidade de ajudar em todos os sentidos a inteligência artificial. Aí na cura de doenças, né? Enfim, tudo isso que a gente falou. Mas eu vejo com preocupação, porque acompanhando o que está acontecendo hoje no mundo, eu não acredito muito que vai ter essa iniciativa com tanta boa vontade entre os países para compartilhar. Vou te explicar algo que eu penso que
talvez um exemplo bem distante, mas que eu acho que é um padrão. Eu participei, desde criança, de muitos grupos, de muitas comunidades. Tá? Eu participei, quando era criança, pré-adolescente, da comunidade de RPG, Magic the Gathering. Não sei quem já jogou o jogo de cartas de Magic e tal. Eu participava dessa comunidade muito, né? Participei da comunidade de startups. Logo no início, quando não tinha nada de startup aqui, eu trouxe o primeiro projeto de startup aqui para uma grande empresa que expandiu isso para o Brasil. Eu juntei comunidade e tudo mais. Eu participei de N comunidades. A comunidade de poker. Eu fui jogador profissional de poker da segunda leva do Brasil. Logo no início, ninguém sabia muito o que estava fazendo, estavam sendo criadas associações ainda. O primeiro campeonato, o BSOP, nem tinha sido criado ainda. O BSOP é um campeonato Depois gigante. teve uma febre, né, de poker no Brasil. A gente lutou, que um grande cara que lutou foi o Igor Federal para ser um esporte da mente, mas muita gente da comunidade lutou junto com ele também, para o poker ser, não é um jogo, é um esporte da mente, né, como xadrez e outros mais. Qual que é o padrão que eu percebo disso? Todo grande começo de uma grande coisa que vai acontecer, todo mundo se ajuda. Todo mundo se ajuda. Pessoas de diferentes tribos, diferentes cidades, diferentes países, todo mundo se ajudando. Eu percebi isso muito no mundo das startups e do poker, porque é algo global. Do poker, mais no Brasil, porque estava acontecendo ali, mas startup, o mundo inteiro estava crescendo ao mesmo tempo. Então, eu acho que da inteligência artificial vai ser a mesma coisa. Como a gente está no início, está todo mundo meio sem saber o que fazer, vai ser muito fácil conversar entre os países para todo mundo se ajudar. Mas depois que você já tiver uma base do que fazer, como no poker, como no RPG, como nas startups, cada um vai para o seu canto. E as pessoas param de se ajudar. Começa a acontecer grupinhos de eu acredito nisso, eu vou na sua, eu não gosto da crença dele. Umbigo, né? Eu não gosto da crença dele, eu fico na... Entendeu? Começa as divisões depois. Somos nós que vamos alimentar os dados que a inteligência artificial vai utilizar como parâmetro para determinada ação, né? Então, a gente tem isso em mente. E aí vem um grande ponto, jogada de marketing, para a gente pensar para o futuro, que não funciona ainda. Como você está fazendo aqui, como eu faço também, páginas por palavra-chave. Quanto mais nicho você for colocar o seu negócio, menos pessoas vão estar falando sobre isso, mais fácil vai ser você controlar a inteligência artificial, as respostas que ela vai te dar. Porque não tem ninguém falando sobre isso. Então, se você colocar um pouquinho de informação ali, a inteligência artificial já vai dar aquela resposta para você. Então, é um nicho do nicho do nicho que vai se sobressair no marketing no futuro com a inteligência artificial, no meu ponto de vista. Se formos inteligentes, nós vamos manipular a inteligência artificial. Né? A gente tinha o padrão de manipular várias coisas ao mesmo tempo. Então, o ideal é por nicho. Nichar cada vez mais. E criar. Se você criar algo seu, que ninguém criou ainda. Por exemplo, eu sou um caçador de tecnologia, ninguém criou isso. Não. Se eu começo a colocar informação de caçador de tecnologia, quando alguém perguntar sobre isso, é só Tony Ventura que vai dar. Entendeu? Tech Hunter. Eu nunca tinha ouvido esse termo, Tech Hunter, viu? Ouvi hoje. Tech Hunter, gostei. Vou adicionar lá na minha bio do Instagram. É cool, né? Bem legal. Ô, Tony, quais são algumas das inovações que você prevê a nível mundial que vai ganhar destaque nos próximos 2 anos? O que você prevê de inovação que você que está aí acompanhando tudo enfim? Para começar, NVIDIA vai ser o próximo Google em relação à proporção no mundo. Ninguém vai desbancar a NVIDIA. A NVIDIA não existe segundo lugar na NVIDIA. A NVIDIA está sozinho lá em cima em relação à inteligência artificial. Para começar, eu falei isso em 2023, galera. Sozinho. No início de 2023 eu tenho os prints. Eu nunca falei de ação, porque eu não sou da pessoa de ação, de comprar ações, né? Invistam na NVIDIA. Tem lá meu print de janeiro de 2023, agosto de 2023, ainda dezembro de 2023. Ainda dá tempo de fazer isso? Dá, vai crescer muito ainda. Eu falei isso, tem os prints de todo mundo ali. Não tem como desbancar a NVIDIA, ponto final. Porque a NVIDIA não só produz placa de vídeo, mas eles também produzem software de inteligência artificial. Não sei se vocês já viram no Instagram, quando você grava um vídeo, a câmera está aqui, você fica olhando para o lado, lendo o roteiro. É da NVIDIA. É da NVIDIA isso. Então, NVIDIA. A inteligência artificial coloca seu olho para olhar para a câmera, você está olhando para o lado. Eu faço muito patrocinado usando isso. As legendas do vídeo que você faz, as melhores legendas, são NVIDIA. Inteligência artificial. Dublagem de voz, NVIDIA. O que eu fui ver em 2023? As melhores ferramentas estão usando NVIDIA. Você vê lá no footer do site. Lá embaixo do site você vê os parceiros, o que eles estão usando, né? Estava lá NVIDIA. E as ferramentas estão crescendo. Escalável no mundo todo. É claro que a NVIDIA vai ganhar, vai aumentar a ação dela. Eu falei, comprem ação.
E a NVIDIA também está junto com os humanoides e robôs do mundo inteiro. Tiveram apresentação agora, a Unitree está com a NVIDIA, não sei se a Boston Dynamics está, que é a maior do mundo, mas várias empresas de robôs estão com a NVIDIA. Não existe segundo lugar, coloca isso na sua cabeça. Então, o futuro é a NVIDIA. Você perguntou mais, quais inovações? Robôs de atendimento, robô de companhia. Quantos idosos hoje no Brasil usam a Alexa como companhia? Não tem ninguém com eles fazendo companhia. A pessoa fala com a Alexa, qual que é o clima de hoje? O que você acha disso? O que você acha daquilo? E eles criam a ilusão que estão falando com alguém. E tem companhia. Isso vai ser um grande futuro agora para até casa inteligente também. Imagina essa caixa de som aqui sendo um robô do seu lado, você falando, conversando com ele para gente idosa. Você imagina a inteligência artificial já sabendo o que você gosta, criando as cenas para você, sem você programar. Isso é tão Porque surreal. hoje nós programamos. Hoje nós programamos o que a cena cinema, o que a cena sábado vai fazer. Aperta um botão. Agora, deixa a inteligência artificial baseada no teu gosto. Os assistentes de voz, assim, é um negócio tão surreal que tem até uma série aqui mesmo no Spotify que, teoricamente, na série... Eu sou a pessoa das séries, tá? E dos filmes. Eu sou, desde pequena, é o que eu amo. E aí, nessa audiosérie do Spotify, teoricamente, cada assistente de voz desse é uma pessoa que tá lá atrás, tá? E aí você pode conversar e falar e tudo. Porque é um negócio que vai humanizando tanto, que ele vai te entendendo tanto, entendendo os seus padrões tanto, que você fala bom dia, ele já vai falando algo, e ele vai começar a identificar qual o tipo de resposta que você gosta de responder, de ouvir e tudo. Então, é tão surreal para a gente imaginar isso, que a gente coloca até em uma audiosérie como se fosse um ser humano que estivesse por trás, assistente de voz, para poder identificar tanto os nossos padrões, né? Vai ficando cada dia mais humanizado, mais parecido com você. Exatamente. É isso. As ações humanizadas que vão ser mais escassas, que vão ser mais caras, né? Que vão estar presentes na casa do alto padrão. Como o ser humano é único, como você, praticamente ninguém é igual a você, ninguém é igual a você, ninguém é igual a mim, a gente é único. Então a gente vai ser escasso por natureza, quando vier a época dos robôs. Então a gente vai cobrar mais caro pelo que o robô faz, a gente mesmo fazer. Ô Tony, antes de encerrarmos, eu queria saber se você pode compartilhar aí conosco um exemplo de como essas tecnologias mais avançadas, inteligência artificial, robótica, impactou positivamente a vida de alguém ou de uma comunidade. Se tem algum caso que você queira compartilhar e contar para a gente aí. Claro, tem vários. Eu lembro que em 2016, o Skype 16, né? 2016. E o Skype, né? 2016. Todo mundo achava que estava morto. Ele criou a tradução simultânea em tempo real, de graça. Você ligava para alguém do Japão no Skype, falava em português, a pessoa escutava japonês em tempo real. Voz e texto. A pessoa falava japonês e escutava em português, voz e texto. Delay, atraso de 2 segundos só. Muito incrível, funcionava muito bem. Isso é inteligência artificial. 2016. Eu fui descobrir essa ferramenta em 2018, usei em 2019, fiz um vídeo, postei em 2020. Agora, a Samsung, 2024, acabou de lançar o S24 Ultra, que tem inteligência artificial que traduz chamadas. Todo mundo acha que é novidade. Mas eu já solucionei problemas de muita gente com inteligência artificial e com ferramentas também. Por exemplo, essa do Skype mesmo, a pessoa queria falar uma outra língua que não sabia falar. Em vez de contratar um intérprete, ela usou o Skype e funcionou super bem. Uma outra pessoa precisava comprar uma molécula na Califórnia, caríssima, $10 milhões essa molécula. E ela não estava conseguindo falar com ninguém desse laboratório. Ninguém. Então usei uma ferramenta chamada Lucia.com, gratuita, que ela pega telefones e e-mails de pessoas no mundo inteiro de forma pública. O que está público na internet ele consegue juntar rapidamente e colocar ali, e organizar. Eu liguei para várias pessoas que ela pegou, uma delas atendeu, consegui fazer a conexão. Lucia, de graça a ferramenta. Ainda quem sabe... Esse é um aplicativo? Você digita é um website, Lucia, Lusha. Louco. E eu falo para as pessoas o seguinte, o que realmente muda a vida das pessoas é a transformação digital. E eu duvido que alguém sabe explicar o que é transformação digital. Se procura na internet qualquer língua, inglês e português, você vai ler, não vai entender o que é transformação digital. Um vídeo no YouTube de 40 minutos tentando explicar. E aí eu fui chamado em 2020, 2021,
pelo Ministério da Economia, na época o Paulo Guedes estava lá, para fazer um curso de transformação digital, criar um curso do zero, explicando de forma simples conceitos da internet, como blockchain, inteligência artificial, transformação digital. Então eu tive que pensar muito nesses conceitos, refletir, usar minha experiência para criar algo que fosse fácil de explicar, as pessoas entendessem e conseguissem colocar em prática. O curso foi um sucesso, está disponível, acho, para qualquer pessoa ver, hoje na internet. Se você colocar curso, transformação digital, Ministério da Economia, Tony Ventura, talvez apareça. E aí, o que eu pensei? O que é transformação digital? Só para a gente finalizar aqui. Sim. De forma bem simples. Eu fui na etimologia da palavra transformação. O que primeiro é uma transformação? Quando a gente vai falar de transformação digital. Todo mundo que se transforma, pessoas, seres humanos que fazem a transformação. Vamos pensar, por exemplo, numa pessoa que fez bariátrica. Você conhece alguém que fez bariátrica? Conheço algumas pessoas. Qual que é o primeiro passo que a pessoa tem que fazer antes de fazer a bariátrica? Psicológico, né? Exatamente. Para quê? Para quê esse acompanhamento psicológico? Para ela receber essa transformação de forma mais... Exatamente, para ela começar a pensar como pessoa magra. Porque se ela faz a bariátrica e ela continua comendo como ela estava antes, ela não aguenta. Ela tem que voltar à cirurgia. Isso é o que dizem, tá? Não, eu conheci pessoas que fizeram bariátrica e que engordaram. Então, você tem que preparar a sua cabeça. A transformação é isso. Isso, estou levando para o digital. Vai lá, transformação. Um homem que quer virar uma mulher, ou uma mulher que quer virar um homem. Uma transformação, qual que é o primeiro passo? É pensar como quem você quer ser, certo? Ela se sente. Se sentir assim. Sente uma mulher. Qualquer transformação que você pensar de um ser humano, de qualquer coisa, é pensamento. Primeiro passo. Juntando isso, essa reflexão, juntando minha experiência toda com tecnologia, eu criei um conceito de transformação digital. O que é transformação digital? É você pensar primeiro na tecnologia para você resolver um problema. Não é você usar a tecnologia. É você só pensar na tecnologia, você já está na transformação digital. E se eu falo um problema para você, por exemplo, caiu água aqui na mesa. O que você vai pensar para solucionar, para limpar a mesa? Pegar um pano na cozinha. Isso é uma solução analógica. Mas se você tivesse aqui um secador no teto, uma tecnologia diferente, que descesse, secasse, que nem aquele negócio de banheiro que você seca as mãos, secasse em 5 segundos, se você pensasse primeiro nisso, ao invés de pegar o pano, você estaria pensando na tecnologia primeiro. Só que está quebrado, não dá para usar. Tudo bem, vai lá pegar o pano. O importante é que você pensou primeiro nisso aqui. Carnaval de Salvador 2019. Vários bandidos foram presos com câmeras de reconhecimento facial, que juntaram com o banco de dados da polícia, reconheceram os caras no carnaval e prenderam eles. Problema de Salvador, muito bandido solto. Qual que é o primeiro passo? O que a gente tem que fazer para resolver? Aí alguém lá dentro fala assim, vamos colocar um policial em cada esquina. Isso é solução analógica. O primeiro pensamento tinha que ser, vamos colocar câmeras de reconhecimento facial para ser mais fácil de prender, diminuir o custo dos policiais aqui. Não dá tempo, licitação, não vai ter tempo de colocar as câmeras e tal. Tudo bem, coloca um policial em cada esquina. Mas ele pensou primeiro nas câmeras, você entendeu? Transformação digital é você pensar primeiro na tecnologia para resolver um problema. Quando mais de 50% da sua empresa pensa primeiro na tecnologia para resolver um problema, acabou. Os outros 50% automaticamente vão começar a pensar devagarinho em tecnologia também para resolver. Eles vão seguir as outras pessoas. E aí uma dica rápida para você implementar transformação digital na sua empresa, por exemplo, um exemplo, tá? Se adapta para a sua vida isso. Uma secretária que está há muito tempo na empresa e atende telefone e anota recados. Todo dia faz isso no caderninho, com a caneta no caderninho. E ela tem um computador do lado dela, nem usa o computador. Aí você pega o caderninho e a caneta, o que você faz? Você não vai tirar o caderninho dela, da secretária, não vai fazer isso. Você vai pegar o caderninho com a caneta e distanciar isso dela, colocar em outra mesa. Coloca um cadeadinho, coloca uma correntinha, coloca outra mesa. Toda vez que ela receber uma ligação, ela vai ter que anotar. Ela fala, cadê minha caneta, cadê meu caderno? Ela vai ter que levantar da cadeira, ir até outra mesa e anotar. Ela não pode tirar o caderno de lá. Volta na mesa, recebe outra ligação, levanta, vai na mesa anotar. Um dia ela vai falar assim, eu não aguento mais levantar dessa cadeira, eu vou usar esse troço aqui que está na minha frente com o computador e eu tentar anotar recado aqui. E ela vai começar devagarinho a anotar recado ali. Você não tira o analógico, você apenas dificulta o acesso do analógico e facilita o acesso da tecnologia. Tem um monte de empresa que empurra a tecnologia para os funcionários. Comprei o pacote Office da Microsoft, todo mundo é obrigado a usar, vamos fazer um treinamento, fazer o segundo treinamento. E as pessoas morrendo de raiva que não querem usar aquilo. O Teams da Microsoft, todo mundo usando. Não estou falando que é ruim. Enquanto a gente não entender, na verdade, é mudar a cabeça das pessoas. Tipo, é mais fácil usar isso aqui. Exato, mas não é empurrar. Sem empurrar. Forçar. É você dificultar o acesso analógico, facilitar o da tecnologia, porém
trazer as pessoas para pensarem primeiro na solução tecnológica. Chegou um carrinho de pamonha embaixo da sua empresa ou embaixo da sua casa, você vai falar o seguinte: vou descer para comprar uma pamonha para a gente. Solução analógica. Treina, pensar, deixa eu ver se isso aqui está no iFood. Entendeu? E vai lá e tenta. Se não está no iFood, você compra. Vai lá embaixo e compra. Mas pensa primeiro na tecnologia para resolver o problema. Isso é transformação digital. Isso é prático, é palpável. Você pega e implementa onde você quiser. Isso sim é uma explicação simples para a pessoa entender. Então, eu queria terminar com isso. Eu acho que o maior benefício, a gente falou de humanoide aqui, de robôs que vão atender, que vão fazer companhia para pessoas idosas. A gente falou de um monte de coisa que vai ser o futuro. Mas o principal é a pessoa entender o conceito de transformação digital, que é pensar primeiro na tecnologia para resolver um problema. Show de bola. Transformação digital no mundo. E que a inteligência artificial e a robótica é uma ferramenta, né? É uma ferramenta. Se você realmente pensar no que você quer, qual é o seu problema e como essa ferramenta pode ajudar no seu dia a dia. A gente não vai ter que deixar de pensar, né? As pessoas elas querem deixar de pensar. ChatGPT, faz pra mim. Infelizmente, chegamos ao fim do nosso segundo episódio. A gente ficaria aqui horas e horas, né? Tony, muito obrigado, Tony. Muito obrigado. De nada. Antes da Suelen fazer a última pergunta aí, muito enriquecedor, né, essa troca de conhecimentos. Você tem aí uma agenda de viagem internacional esse ano, mas antes do final do ano retorna aqui para a gente falar disso. Claro. Né, das profecias tecnológicas. Eu acho que a transformação digital, inclusive, merece um episódio praticamente. Com certeza, com certeza. E você traz um pouquinho aí do que você viu em 2024 aí fora, né? E para finalizar aqui, minha companheira. Então, Tony, eu queria, né, que você contasse um pouco para os nossos ouvintes onde que eles vão encontrar aí o seu conteúdo, né, no seu canal Uma Nova Tecnologia por Dia, onde que a gente encontra as plataformas. Onde eles podem acompanhar o seu trabalho. @Tony Ventura Tecnologia, Tony com Y, em todos os canais. E no YouTube, youtube.com/Tony Ventura, com Y. E tem muita coisa legal lá. Tem muita coisa legal. Muita coisa legal. Um pouco do que a gente viu hoje, só que muito mais, né? Exatamente. Tony, obrigado por compartilhar seus insights, perspectivas conosco aí. Você é sempre bem-vindo aqui, as portas estão sempre abertas para você. Obrigado a todos, não deixem de curtir, seguir o nosso canal, se inscrever no nosso canal. Tem muita coisa bacana. Vai ser difícil superar o Tony, mas a gente vai se esforçar muito aí nos próximos episódios. Obrigado, Suelen. Nas redes sociais a gente também sempre está postando, né? Quando tem um novo episódio. Qual que é o Instagram? CLX Tech Design? CLX Tech Design. Tem Casa Inteligente. CLX. Basta digitar no Google podcast Casa Inteligente CLX. Boa. Basta digitar no Spotify Casa Inteligente que vai aparecer lá. Sim. Então acompanhem para ficar por dentro aí de todas as novidades da tecnologia aqui com a gente da Casa Inteligente CLX.